E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das verdades mais incríveis e libertadoras da fé, a justificação. E para guiar nosso papo, vamos usar como base material preparado por Telmo Souza, para a gente entender de vez o que significa ser declarado justo por Deus. A ideia é bem simples. Primeiro, sacar o que é a justificação pela fé. Depois, ver como isso funcionou na prática, lá com Abraão. E o mais importante, sentir o alívio que é ser livre da culpa. Bora juntos nessa jornada? Para começar, vamos direto para uma pergunta aqui. Nossa, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Será que dá para ser bom o suficiente para se salvar? Sabe aquela ideia de que a gente precisa merecer o favor de Deus pelo nosso próprio esforço, pelas nossas boas ações? Isso é super comum, não é mesmo? E essa busca por ser bom o suficiente geralmente vem de um lugar muito real, que é o peso dos nossos próprios erros. A culpa, gente, é tipo uma âncora, sabe? Ela prende a gente no passado e fica sussurrando no nosso ouvido que a gente nunca vai ser bom o bastante. É uma luta que todo mundo conhece bem, mas é exatamente para essa prisão que a Bíblia aponta uma solução radical. E essa solução tem nome: justificação. Pode até só como um palavrão teológico, né? Meio complicado. Mas, na verdade, é a resposta mais poderosa e libertadora de Deus para o problema da culpa e da condenação. E o segredo não é sobre o que a gente faz, mas sobre o que ele já fez. Tá, mas o que é justificação na prática? Pensa num tribunal. A justificação é um ato legal de Deus. Ele, como grande juiz, olha pra gente e, em vez de nos ver como culpados, ele bate o martelo e nos declara inocentes. E a base para esse veredito não está no nosso histórico, na nossa ficha de boas ações, mas sim na nossa fé naquilo que Cristo já fez no nosso lugar. É uma mudança completa de status, uma virada de chave total. E aqui que a gente vê a diferença absurda. Tentar ser justo pelas obras é como tentar pagar uma dívida impagável. É um esforço que não tem fim. Do outro lado, a justificação pela fé vira essa lógica de cabeça para baixo. Não é um salário que a gente conquista, mas um presente que a gente simplesmente recebe ao confiar na graça de Deus. E esse versículo de Romanos 5, que é o texto central da nossa conversa hoje, mostra o resultado imediato disso tudo. No momento em que alguém é justificado, a guerra acaba. Aquele conflito interno, aquela distância de Deus, chega ao fim. A gente passa a ter paz. E não é uma paz qualquer, mas uma paz real e duradoura com o nosso próprio Criador. E se por acaso alguém pensa que essa é uma ideia nova do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos convida para uma viagem no tempo. Para mostrar que esse princípio já estava valendo desde o começo, ele nos leva para a vida de ninguém menos que o pai da fé, Abraão. O argumento do Paulo em Romanos 4 é genial, de tão simples. Primeiro, o que Abraão fez? Ele creu. Ele confiou na promessa de Deus. Em resposta, o que Deus fez? Ele não olhou para as obras de Abraão, mas pegou essa fé e creditou na conta dele como se fosse justiça. E agora vem o ponto crucial. Tudo isso aconteceu muito, mas muito antes de existir a lei de Moisés. Ou seja, fica claro que, desde sempre, o que importava era a fé. Ok, então a gente já entendeu o conceito, já vimos o exemplo lá de trás com Abraão. Mas e aí, como é que isso impacta a nossa vida hoje, na prática? O que significa viver uma vida de justificado? Bora descobrir. Olha, essa aqui é com certeza uma das declarações mais libertadoras de toda a Bíblia. Lembra daquela culpa que aprisiona, daquela sensação de condenação que paralisa? Para quem está em Cristo, isso não existe mais. Acabou. A sentença foi cancelada, o caso está encerrado, ponto final. Viver justificado, então, é viver em liberdade. A gente ganha paz com Deus, se livra daquela tirania da culpa e, de quebra, recebe uma identidade novinha em folha. A gente não é mais definido pelos erros, mas passa a ser filho de Deus. E, como filhos, herdeiros de tudo que é dele. E isso tudo nos dá poder para viver com uma ousadia e uma gratidão que antes eram simplesmente impossíveis. E o mais incrível é que isso não é só uma ideia bonita, uma teoria. É uma experiência real que a gente sente. É o próprio Espírito Santo que vem e confirma lá no fundo do nosso coração, dando aquela certeza de que, sim, somos filhos amados de Deus. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, porque a justificação, entende, não é a linha de chegada, mas o ponto de partida de uma vida transformada. A fé que salva é a mesma fé que nos move. Então a pergunta que fica para cada um de nós é: a nossa fé está realmente transformando quem somos e como vivemos?